Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma resenha pastoral aqui no canal Pastor Daniel. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se o conteúdo que você recebe aqui te abençoar de verdade, curta e compartilhe com alguém que você ama para me ajudar a fortalecer essa comunidade e fazer a nossa mensagem chegar o mais longe possível, beleza? Bora para a resenha. Imagine comigo alguém que acredita profundamente que a atividade física faz bem. Ela conhece bem os benefícios de treinar todo dia, já leu vários livros sobre o assunto, concorda com tudo que os especialistas dizem, mas nunca faz um único exercício. Dá para dizer que essa pessoa valoriza a atividade física? Bom, eu acho que você concorda comigo que não. Ela acredita, mas não pratica. E é exatamente isso que muita gente está fazendo com Jesus no exercício do seu cristianismo. Exatamente agora, a gente está vivendo numa época em que muita gente no mundo todo acredita em Jesus, mas poucos seguem a Jesus verdade. E existe uma enorme diferença entre admirar Jesus e caminhar com Ele. E é sobre essa diferença que eu quero refletir com você hoje nesse vídeo. Veja, o Evangelho de João fala de uma multidão de pessoas que se impressionava com os sinais que Jesus fazia, mas não permanecia com Jesus no caminho. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus diz: "Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos." Perceba que ele não diz se vocês acreditarem, ele diz se vocês permanecerem. Por quê? Porque discípulo é quem continua, discípulo é quem permanece, discípulo é quem reorganiza a vida para seguir o mestre. E hoje muita gente acredita que a Bíblia é verdadeira, acredita em Jesus, mas ainda vive como quem se impressiona com os sinais que Jesus faz, sem, contudo, segui-lo no caminho. Porque, meus amigos, crença até muda a nossa opinião, mas só o discipulado verdadeiro muda toda a nossa vida. Concordar com Jesus não é difícil, é fácil na verdade, mas segui-lo tem um custo. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me." Perceba só os verbos negar, tomar, seguir, tudo é ação. Nenhum deles acontece apenas na mente, mas desce da mente para o coração e do coração deve afetar toda a vida de quem segue a Jesus. Veja, tem gente que concorda com o Sermão do Monte, mas não perdoa. Concorda com o ensino de Jesus sobre generosidade, mas continua dominada pelo dinheiro. Concorda que Jesus deve ser prioridade, mas nunca reorganiza a agenda. Presta atenção aqui, a diferença entre uma crença superficial e o discipulado verdadeiro aparece justamente no custo da obediência. Em Tiago capítulo 2, a Bíblia faz uma das suas afirmações mais desconfortáveis. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz: "Você crê que Deus é um só? Faz bem? Até os demônios creem e tremem." Veja que Tiago não está aqui diminuindo a importância da fé, de modo algum. O que ele está mostrando é que existe um tipo de fé que não produz transformação, um conhecimento que não produz submissão e um tipo de informação que não produz obediência. É a concordância sem entrega que não muda a vida de ninguém. Os demônios sabem quem é Jesus, acreditam em quem Jesus é, mas não podem seguir a Jesus. Discípulo, meus amigos, discípulo é quem vive aprendendo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra discípulo significa aprendiz, alguém que aprende imitando, vivendo, praticando. Por isso Jesus não disse estudem as minhas ideias, ele disse sigam-me. Na cultura judaica, um discípulo caminhava literalmente atrás do mestre, porque ele aprendia observando. O cristianismo nasceu como um caminho e não apenas como um conjunto de doutrinas. Certa vez Jesus disse de si mesmo: "Eu sou o caminho." Porque ele não é só uma boa ideia, ele é uma direção a ser seguida. O verdadeiro discipulado deve produzir movimento sempre. Então responda para você mesmo hoje. Se alguém observasse sua vida durante uma semana, conseguiria perceber que você segue a Jesus verdade ou que você só acredita em algumas ideias cristãs legais? Porque o verdadeiro discipulado, meus amigos, muda a nossa agenda, muda os nossos relacionamentos, muda o nosso trato com o dinheiro, o nosso caráter, a nossa linguagem, as nossas prioridades, a nossa maneira de reagir aos sofrimentos nesse mundo, a nossa forma de amar. O discípulo não apenas pensa diferente, ele vive diferente. E talvez você pense: bom, Daniel, eu acredito em Jesus de verdade, e eu digo a você, isso é maravilhoso. Mas eu te pergunto também, a sua crença está produzindo obediência? Porque o objetivo do Evangelho nunca foi só convencer você, mas transformar completamente a sua vida.
E no fim do dia a gente precisa entender que acreditar exige concordância, mas seguir exige rendição. E Jesus nunca chamou pessoas para apenas acreditarem nele. Jesus chamou pessoas para deixarem tudo e segui-lo no caminho. E o que eu pretendo com essa mensagem hoje é te provocar uma reflexão honesta e também te ajudar a pensar se em alguma área da sua vida Jesus ainda é só alguém com quem você concorda, porque Jesus merece mais do que a nossa concordância somente. Eu acho que você concorda comigo. Ele merece o engajamento de toda a nossa vida no Evangelho. Ele merece a nossa obediência, a nossa fidelidade. Então, se a gente acredita que Jesus é quem diz ser, Jesus merece que sejamos mais do que gente que se impressiona com o que Ele faz. Ele merece que sejamos mais do que crentes somente. Ele merece que sejamos seus discípulos. Então é isso, pessoal. Diz para mim aqui nos comentários o que você pensa sobre o verdadeiro discipulado. E se esse vídeo te abençoou hoje, curta esse vídeo, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama e se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse. Um beijo no seu coração e um forte abraço. Paz!